Jesus, o Rei das Nações. É isso mesmo? Ontem nós falamos sobre súditos. O que é ser um súdito? Não existe um rei sem súditos. Eu poderia me dizer um rei, mas se eu não tiver nenhum súditos aos meus pés, que rei eu sou? Não é verdade? Os reis que nós conhecemos na face da terra, que hoje podemos considerar até mesmo os líderes, que nós até vimos algumas fotos deles, eles só são líderes, só são presidentes, só são reis, porque existem pessoas aos seus pés. E quando nós olhamos na história bíblica, Satanás quis tomar o trono de Deus, ou ao menos ser igual a Deus, porque ele queria ter súditos adorando. E, incrível que pareça, isso foi tão forte que quando ele caiu, ele levou consigo 1/3 dos anjos que estavam na glória. Existem falsos reis sobre toda a terra. Por outro lado, nós também entendemos que essa terra jaz o maligno. Satanás roubou a escritura da terra que estava com Adão. E quando Jesus no deserto se encontra com ele, e ele faz propostas para Jesus, aquelas propostas estavam sobre as suas mãos, porque ele estava controlando essa terra. E essa terra está sendo controlada por ele. Agora, o controle que Satanás tem sobre essa terra não ultrapassa o controle do Rei dos Reis. Deus permite um controle de Satanás sobre essa terra. Por essa razão, esse mundo jaz em trevas. E por essa razão, Jesus veio a essa terra, a luz penetrou nas trevas. A luz não foi convidada para entrar nas trevas, mas ela penetrou. E Jesus colocou o seu reino aqui, através da igreja. Então hoje a luz que reina nessas trevas, ou nesse mundo tenebroso, é a igreja de Cristo Jesus. Mas falando agora um pouco sobre o rei, verdadeiro rei, o rei dos reis, o rei das nações, e eu posso chamar também de o rei de todo o universo. Porque é assim que diz as Escrituras. As Escrituras dizem que ele é o rei do universo. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas em João capítulo 1, no princípio era a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Jesus veio sobre trevas e ele era a luz. Mas também diz assim, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tudo isso em João capítulo 1. E no último versículo de João 21, versículo 25, o apóstolo diz assim, Jesus fez também muitas coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, esse rei chamado Jesus, que estava no princípio com Deus, e que era o próprio Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, era o mesmo Jesus que lá em Gênesis 1:1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. É o mesmo Jesus que o apóstolo João fala que se todas as coisas que ele fez fossem colocadas nos livros, nenhum livro de toda a terra daria conta. Que rei é esse? Mas também ele é o rei que fala lá em Apocalipse, ele é chamado de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E que no final do livro de Apocalipse,
ele fala, eis que cedo venho. E o apóstolo João diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, esse é um pouco do rei que nós conhecemos. É só um pouquinho do rei das nações. Mas agora falando sobre não os seus súditos, mas a sua igreja. A igreja que ele implantou nessa terra, mais de 2000 anos atrás e que continua até agora. Agora deixe-me lembrar que essa igreja, ela tem tempo determinado nessa terra. Vai chegar uma hora que essa igreja vai sumir dessa terra. Ela vai ser arrebatada. Porém, esse dia ainda não chegou. Então, essa igreja está nessa terra porque ela tem um trabalho. Ela tem uma missão a se cumprir. E agora, em Atos capítulo 1, versículo 6, nós vamos fazer rapidamente uma pequena viagem sobre esse livro, até o capítulo 8. E com toda a sua atenção, nós vamos fazer essa viagem agora. Em Atos capítulo 1, versículo 6, nós encontramos a primeira parte dizendo assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que restaurará o reino a Israel? Os discípulos achavam que Jesus era um rei terreno, não um rei celestial. Os discípulos esperavam que Jesus era um rei que ia livrá-los dos romanos, que governava Israel, que ia tirar a escravidão dos judeus, que ia fazer com que os judeus se tornassem livres, porque os judeus estavam sofrendo. Primeiro eles sofreram com os assírios, depois com os babilônios, depois com a influência grega, agora os romanos. Até quando restaurarás o reino de Israel? Essa era a expectativa daqueles discípulos. Mas uma coisa interessante é que eles estavam reunidos. Deus tem prazer quando o seu povo se reúne. Amém? Por essa razão estamos aqui hoje à noite, sabendo que Ele é presente no nosso meio. E Jesus responde à pergunta dos discípulos. E Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Às vezes as respostas que Deus nos dá não convêm com o que nós esperamos. Mas Ele responde. Ele responde. Mas Ele disse aos seus discípulos, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E esses discípulos então esperaram Jesus. E nós encontramos que no versículo 15, naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Então a igreja estava composta de 120 pessoas. Mas deixe-me dizer, a igreja ainda não havia nascido. Estavam reunidos, esperando pelo Espírito Santo de Deus. 120 pessoas. Nós temos 120 pessoas aqui. Mas eram 120 pessoas. No capítulo 2, lá no primeiro versículo, chegando o dia de Pentecostes, uma festa judaica, né? Uma festa de gratidão, estavam todos reunidos num só lugar. Privilégio dos crentes, prazer do Senhor. De novo, estavam todos reunidos. Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Línguas conhecidas. Judeus de todas as partes do mundo. A igreja nasceu por causa da obra missionária. Haviam bandeiras de várias nações reunidas ali em Jerusalém. Os discípulos recebem o Espírito do Senhor e começam a pregar sobre Jesus. Eles ficam perplexos porque eles entendem a mensagem. E coincidência de tudo isso? Versículo 14, então levantou-se Pedro entre os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão e começou a pregar. A conclusão da pregação de Pedro é que houve
pelo menos 3.000 batizados. Versículo 41 do capítulo 2. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então nós podemos contar aqui 120 pessoas, depois mais 3.000. Quanto que dá isso? 3.120 pessoas, pelo menos a igreja tinha, não era? Mas no versículo 47, louvando a Deus a igreja, e tendo a simpatia do povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mais conversões. Pedro e João saem para o cenáculo, para o templo. Tem um aleijado ali, ele é curado, ele começa a andar. Aquilo causa um espanto, causa problemas também, causa divisões, causa incredulidade. Mas ainda assim, há conversões. No capítulo 4, versículo 4, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens a crer perto de 5.000, só os homens. No meio de um milagre que Pedro e João faz ali, brigas, discussões, prisões, ameaças, conversões. 5.000. Seguir Cristo Jesus não significa que as coisas vão bem na sua vida. Seguir Cristo Jesus significa que Ele vai estar com você, independente de qualquer circunstância. E quando Ele está com você, há resultados que glorificam a Deus. Então, 5.000 homens, mais 3.120 pessoas que já haviam na igreja, aproximadamente. Quanto que dá isso? 8.120 pessoas. Que igreja, né? Será que os números são importantes? Porque a igreja estava crescendo baseada em números também. Mas deixe-me dizer, em pregações, em ousadia e em estarem juntos. Versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Essa era uma marca da igreja. Cheia do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É paz, alegria e todos aqueles frutos. E um grande desafio para a nossa geração numa cidade grande. Preocupações, ansiedades. Desprender-se disto é um grande desafio que eu luto comigo. E eu acredito que você luta com você também. E por ele ser cheio de Espírito Santo, a mensagem fluía. Ainda no capítulo 4, versículo 12, a pregação dele era essa. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Versículo 20, pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Jesus. Essa era a mensagem daqueles discípulos, daqueles apóstolos, dos apóstolos. E havia oração naquela igreja. O capítulo 4 continua com orações, reuniões, súplicas do poder de Deus. No capítulo 5, a igreja, mesmo sendo luz, mesmo sendo o reino de Deus aqui na terra, ou a representação, melhor dizendo, do reino de Deus aqui na terra, as trevas tentavam entrar dentro dela. Porque a carne estava lutando contra o espírito. E o capítulo 5, ele marca a história de Ananias e Safira. E aqui nós vemos mentira, nós vemos orgulho, mas nós também vemos ousadia e coragem. E Deus falando através daqueles homens, corrigindo coisas que estavam acontecendo na igreja. Sempre a igreja vai passar por correções. Sempre a igreja vai passar por tribulações. Sempre a igreja vai ter perda se o pecado tomar conta. Mas Deus sempre dá discernimento quando essas coisas ameaçam a igreja. Precisamos ter esse discernimento. E ele não vem por acaso, mas ele vem a homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Só dessa forma haverá discernimento. E quando não estamos cheios do Espírito Santo e cheios da autoridade do Senhor na nossa vida, pode ter certeza, ele vai entrar.
devemos ter cuidado e vigiar sobre essas coisas. Havia problemas rotineiros naquela igreja. Capítulo 6, versículo 1 diz, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Ei, já não era mais 8.120 pessoas, era muito mais. E esse crescimento fala que houve outros probleminhas pequenos, a tal ponto que eles tiveram que instituir outros homens para resolver esses problemas, os diáconos. A questão aqui eram as viúvas e os órfãos. Resolvido o problema, a igreja continuava crescendo. Versículo 7 do capítulo 6. Assim a palavra de Deus se propagava, se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número dos sacerdotes obedecia à fé. Ei, até aqueles que crucificaram Cristo Jesus, os sacerdotes no templo, até aqueles estavam se rendendo aos pés de Jesus. Há outras versões que diz, multiplicavam-se os números de discípulos. E se de fato isso acontecia, de 8.000 foi para 16.000 naquela igreja, no mínimo 16.000. Mas eu vou fechar minha Bíblia por aqui. Grande igreja, não é? Tanta gente, tantas conversões, milhares de pessoas numa só igreja. E eu vou concluir dizendo assim, essa igreja cumpriu todo o seu papel? Não, não cumpriu. Pastor, como não cumpriu? Lembra de Atos 1:8? O que Jesus disse para eles? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O problema daquela igreja é que eles não saíram de Jerusalém. Eles não cumpriram tudo. Foi necessário o Senhor permitir uma perseguição em cima deles. E a morte de Estevão. Grande pregação. Eu não vejo na palavra de Deus uma pregação tão grande quanto a de Estevão. E nenhum convertido. Mas aquela pregação fez com que toda a igreja saísse de Jerusalém e fosse exatamente em Judéia e Samaria. Se Atos 1:8 era aquela ordem, você pode ver na sua Bíblia que Atos 8:1 diz exatamente que eles foram exatamente para Judéia e Samaria. Cumpriu-se todo o trabalho? Não. Porque Jesus havia dito até os confins da terra. Jerusalém não cumpriu toda a ordem. Porque não pensou nas nações. Não enviou seus obreiros, seus membros da igreja para as nações. Pela obediência, ficaram em Jerusalém. Pela força, foram a Judéia e Samaria. Mas não foram até os confins da terra. Esse é o alvo dessa igreja também? Ficar parado em algum canto do seu ministério? Deus quer vocês em todas as nações. E vocês têm a capacidade de ir a todas as nações, porque vocês têm o rei das nações. Vocês não têm só o rei de São Bernardo, vocês não têm só o rei de São Paulo, vocês não têm só o rei do Brasil, mas vocês são súditos do rei de todas as nações. Por essa razão, é necessário cumprir todo o ID, e não parte dele. Deus não depende de nós, nós dependemos dele. E como aquela igreja não obedeceu todo o ID, então Deus chamou uma outra igreja. Congregação dessa, chamada Antioquia. E depois de alguns anos, o próprio Espírito falou com essa congregação: separai-me agora, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Jerusalém perdeu o privilégio, porque não obedeceu ao Senhor. E vocês, estão dispostos a obedecer ou a imitar aquela igreja? Pai, nós te louvamos mais uma vez por essa noite. Que o Senhor pese nas nossas consciências a necessidade de entender todo o teu plano e não parte dele. Que o teu reino seja completado através da nossa obediência e de tudo que o Senhor tem nos falado. Em nome de Jesus. Amém.